Professor, um empate com um sabor um pouco amargo, porque o Santa Cruz esteve 2 vezes à frente do placar nessa partida de hoje. E aí eu queria saber a sua visão disso. Qual fica o sabor, então, desse resultado, desse empate em 2-2 aqui hoje no Arruda? É um empate que nos deixa na segunda colocação, isso é importante ressaltar, ainda faltam 3 jogos. Estamos com uma boa pontuação, uma boa colocação. Jogamos bem, jogamos para ganhar o tempo todo, do início ao fim. Tivemos 2 vezes na frente do placar, 2 bobeiras, a gente, felizmente, tomamos 2 gols. Mas faz parte do futebol, a caminhada é assim mesmo, um jogo difícil, uma equipe bem competitiva, uma equipe qualificada, por isso que está na primeira posição do grupo, está brigando com a gente esse primeiro lugar. É continuar a caminhada, estamos no caminho certo, estamos trabalhando bem, atletas estão crescendo dentro das partidas, a gente está satisfeito com a atitude dos atletas, com o comportamento e não com o resultado, porque a gente queria a vitória e fizemos até por merecer. Acho que faltou um pouquinho também de sorte para a gente, porque era para sair com a vitória hoje. Felipe, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução da equipe. Desde que você chegou, você falou que é um trabalho tijolinho por tijolinho, a equipe vai sendo formada, tudo isso. Hoje, a equipe lhe dá confiança para classificar bem, para chegar ao mata-mata com robustez e bater de frente com os possíveis adversários do mata-mata mais importante do ano para o Santa Cruz. Como é que você vê essa evolução do Santa, tomando como base também a partida de hoje, em que o Santa não venceu no Arruda? Não, sem dúvida, porque basta ver a dificuldade do nosso grupo, né? O Campinense, que é uma outra equipe forte, está fora. O Souza também está ali brigando para 4º, 5º lugar ali, para entrar. É outra equipe forte, que foi finalista do seu estado, no campeonato estadual. Nós estamos participando de um grupo muito forte, muito equilibrado, basta ver os resultados, né? É um perde-ganha muito, muito grande. A gente conseguiu ter uma consistência desde o início, ou está perto do G4, né? Ou não lembro da gente ter ficado fora do G4, ou na primeira rodada, talvez, na segunda, enfim. Mas a gente está sempre ali pontuando e dentro da zona de classificação. E o processo de crescimento existe. Você vê que hoje é uma equipe diferente da que começou contra o Iguatu. A gente está fazendo dentro da competição. É lógico que tem as alternâncias, lógico que tem os erros que você, com o carro andando, vai ter que ir corrigindo. Mas a equipe hoje é consistente, a equipe hoje domina o adversário, que é um adversário que está um ponto na nossa frente. Dominamos, criamos as situações, jogo pesado, mas foi até um grande jogo pela qualidade do adversário, e isso demonstra que do outro lado também, nos outros grupos, a gente vai ter capacidade também de enfrentar os outros adversários, ciente que ainda temos um mês de crescimento. Tem um mês para começar a segunda fase, então nós vamos crescer mais ainda. Atletas que estão chegando vão ganhar o ritmo, como o Wagninho, por exemplo, vem ganhando ritmo, entrou aos poucos, hoje fez uma grande partida, conseguiu sustentar o jogo todo. É um atleta que vinha de um ano parado, uma lesão de cruzado não é fácil. A gente foi botando aos poucos. No último jogo, quarta-feira, eu tirei por precaução e hoje ele sustentou uma partida inteira. Daqui a pouco é o Iago que aguenta também. E aí você vai incorporando o elenco, vai incorporando o grupo e os atletas vão crescendo, vão entendendo também a maneira de jogar. Hoje o time, você vê que tem entrosamento, um sistema defensivo consistente. Foram 2 bobeiras que a maioria dos chutes fora da área, e o único chute dentro da área que eu me recordo foi aquele que foi o gol no primeiro tempo, né? E contra uma equipe perigosa. Então, isso são sinais positivos. É lógico que você falar isso para a torcida, né, que queria a vitória, é difícil, mas é a realidade. A gente está no caminho certo, está com uma equipe competitiva, está com uma equipe que enfrenta qualquer um, com esse cenário, né, de jogar para ganhar, de conseguir impor o ritmo, de conseguir impor o jogo e se defender bem também. A gente tem uma consistência que, com o trabalho, com a continuação, com o crescimento dos atletas, a gente vai crescer ainda mais. Felipe, boa noite. Eu acho que vai um pouco das respostas que você deu para os colegas, mas eu queria fazer um recorte das últimas 3 partidas. Certo. É o pior momento do Santa, se a gente for ver nessa sequência de resultados na competição. Isso te preocupa, o rendimento do time nos últimos jogos? Até porque nos últimos 2 jogos, uma defesa, como você bem falou, que vinha levando poucos gols, levou 4 gols. Isso te preocupa para o que vem pela frente, o rendimento do time nesse último recorte? Não, porque aí depende do recorte, né? Porque também a gente está ali em primeiro e segundo lugar nesses 3 jogos, e foram 2 fora de casa, desses 3, Pacajus.
e depois nós pegamos agora, por último, o Souza. Você vê os gols do Souza, um desviou, voltou, fez o gol, o outro uma falta, o Michael, né, vai errar uma vez a cada 10 anos, acho que ele nem vai errar mais no nível que ele é, né, um grande goleiro que é. Então, assim, são acidentes que acontecem e que tem que trazer crescimento. Acho que hoje a gente cresceu, jogou em casa como deveria, contra uma grande equipe, buscou o resultado, jogou bem e nos faltou talvez um pouquinho de sorte, porque futebol tem isso, né? Você tem um volume, você tem um controle, segundo tempo então controle total. Houveram finalizações só de fora da área e uma delas o rapaz teve a felicidade também de acertar a gaveta e fazer um belo gol. Então, coisas que acontecem, a gente brigou, lutou, tivemos chances de ganhar a partida mesmo, depois de ter tomado empate, continuamos buscando até o final. Isso mostra o crescimento da equipe. Isso aí não tem, o crescimento da equipe a gente não tem dúvida nenhuma. Em momento de resultado assim, assado, futebol tem esses momentos de oscilação de resultado, mas não está oscilando desempenho. A gente podia ter ganho o jogo do Souza, tomamos 2 gols logo depois que fizemos, isso dá um choque na equipe, tiveram as expulsões, então foi uma situação muito atípica. Poderíamos ter ganho do Pacajus se também o árbitro não tivesse anulado o gol do Galego, que 2 caras dando condições, e hoje poderíamos ter ganho. Então, em relação ao desempenho, nos deixa tranquilo. É lógico que a gente quer voltar a vencer e vamos procurar fazer isso na próxima partida. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor Felipe. Boa noite. A gente sabe da grandeza do Santa Cruz, da torcida dele, do Santa Cruz, né, da paixão que ela sente. A gente estava na cabine ali e via aquela emoção, né? Muita gente exaltado. Sim. Então, até que ponto essa pressão da torcida do Santa Cruz e da situação do Santa de não ter margem de erro, como você já falou em outras entrevistas, de Santa Cruz tem que subir esse ano para não ficar sem calendário ano que vem. Até que ponto isso está afetando o rendimento do time? E se estiver afetando, se há algum trabalho sendo feito com psicólogo, com multidisciplinar, para que isso amenize um pouco, porque o Santa Cruz tem feito uma campanha sólida, a gente vê às vezes, eu estava lá vendo e não via muita realidade naquela reclamação exagerada, né? De torcedor. A gente sabe que é com emoção, então são essas perguntas. É a cultura nossa, o torcedor sempre tem razão, ainda mais pelo momento do clube, né? A gente, quando veio, sabia do momento do clube, sabe o que o torcedor está sofrendo durante muito tempo, então a gente entende as reações, isso é muito natural. Basta a gente trabalhar e dar alegria para o torcedor e que essa pressão nos torne cada vez mais forte. Esse é o caminho. A gente não tem que entrar, lógico, nessa coisa da paixão, porque a gente trabalha para o futebol, né? Nós somos profissionais, isso a gente passa para os atletas. Não adianta jogar o mundo na cabeça dos atletas, porque eles não vão render, e aí é pior para o clube, aí se torna uma bola de neve negativa. A gente blinda, a gente está trabalhando isso desde que chegou, porque não é de agora, né? É uma coisa que o clube vem passando há muito tempo, a gente entende o nosso torcedor, a gente entende a dor dele, e a gente está aqui trabalhando, tentando ajudar. Enfim, vamos continuar trabalhando e vamos buscar o que ele merece. Professor, boa noite. Boa noite. A avaliação é constante, seja de desempenho, seja do plantel, e quando não se tem o resultado positivo, né, abre-se margem para uma série de contestações que, se a vitória tivesse acontecido, não existiriam. E o Santa ainda, o senhor já deixou claro que busca ainda qualificar o elenco. Então, o torcedor, quando vem essa sequência de 3 jogos sem vencer, vai cobrar ainda mais a questão de contratações. Eu queria só que o senhor pudesse detalhar, porque o senhor já falou em algumas oportunidades. Falava-se do extremo, o Iago chegou. Falava-se do zagueiro e do meia. Eu queria que o senhor pudesse detalhar essa questão do perfil desses atletas que o Santa está tendo, pelo menos, essa dificuldade de encontrar, em especial o meia. E especialmente também os comportamentos com bola desse atleta, já que o senhor já deixou muito claro que hoje o meia do Santa, o Natson, entrega muito, isso não tem como se contestar na fase sem bola. Assim, tem que levar para o contexto todo, né? A gente pode ter certeza que antes, no início da minha caminhada aqui, a gente não conseguiria trazer atletas como o Iago, Emerson, Vagninho, não conseguiria, porque
o clube não demonstrava essa credibilidade para o atleta que sair da Série B, por exemplo, e querer vir, ou da Série C, e querer vir para o Santa Cruz jogar uma Série D. Tá? Não é fácil. Isso é construído também. É um ponto que a gente construiu. O Iago aceitar vir, o Emerson aceitar vir, o Wagninho aceitar vir, entendendo esse desafio enorme que é o Santa Cruz, saindo às vezes de uma divisão acima do que a gente se encontra, é um pouco de trabalho de todo mundo, não só meu, né, de credibilidade, de falar com os atletas, de os atletas confiar no trabalho, mas também da diretoria de pagar em dia, de o clube ver um clube mais organizado do que estava antes. Então é um conjunto de coisas. A gente tem tentado trazer, mas não trazer por trazer. Você acabou de citar, e eu também, né, o Emerson, você vê que entrou na equipe, deu um peso maior, o Wagninho hoje, inquestionável a atuação dele, deu um peso maior para a equipe. O Iago, o pouco que fez, ainda está sem ritmo, estava treinando à parte no América do Natal, demorou um pouco a situação dele, que é normal, mas você vê que é um atleta que vai contribuir. Então, são atletas que foram chegando dentro da primeira fase, né, os laterais, por exemplo. Eu lembro que o Léo chegou a 2 dias da estreia, o Juan chegou logo depois, já com o campeonato em andamento. Então, são dificuldades que nós tivemos, muito pelo que o Santa Cruz demonstrava para o mercado, e que a gente foi lutando e convencendo os atletas que não, hoje paga em dia. Todos me perguntaram se o Santa Cruz estava pagando, por exemplo. Hoje, não, nós vamos construir uma equipe sólida para buscar o acesso. Então, você tem que fazer um convencimento e esperar o momento que o atleta dá o sinal e fala assim, eu vou, professor. Esse o processo com o zagueiro e com o meia, já tentamos alguns que realmente vêm para dar o peso, porque para botar mais um, eu prefiro trabalhar o Cristiano, que é o menino da base, que hoje foi no banco mais uma vez. Eu prefiro trabalhar algum menino que surja da base, que faça a função, porque trazer por trazer, aí é um gasto maior, pode te criar dificuldade para o clube, questão de pagamento, e aí a bola de neve, como eu falei anteriormente, ela não pode girar para o outro lado. A gente tem que fazer sempre um processo para aliviar o clube, para o andar dele ser mais firme, mais sólido, construir coisas sólidas, como estamos construindo. É uma equipe nova, que acabou de ser construída e que já demonstra consistência no jogo, demonstra uma equipe que tem trabalho, parte ofensiva, parte defensiva, é uma equipe sólida que busca vitória todos os jogos. Felipe, boa noite. Você falava muito do tempo do Santa Cruz para trabalhar, que não tinha, mas o Santa Cruz teve tempo para antes da partida contra o Souza. Sim. E nessa sequência de 2 jogos acabou somando apenas 1 ponto. O que é que você identificou que pode fazer de diferente nessa preparação agora com mais tempo para jogar contra o Campinense, para buscar esse ponto tão importante, né? Voltar uma sequência importante de vitórias nesse confronto que será na próxima segunda, dia 10, né? E sem o Pipico que está com o 3º amarelo, né? A gente está citando, quando eu cito o crescimento individual, que gera também o crescimento coletivo, vai muito em cima disso. Temos vários atletas chegando, atletas que estão entrando em forma, outros que precisavam melhorar de rendimento estão crescendo, e aí também cresce o coletivo junto com isso. A equipe se apresenta cada vez melhor. O nível que nós fizemos hoje é só pegar o jogo contra o Iguatu primeiro, vocês vão ver a diferença, porque a gente não faz esse processo, né? Quem faz é o treinador e é normal. Mas a gente tem evoluído em várias questões, tem sido cada vez mais forte dentro de campo, independente do lugar. Contra o Souza foi outra partida muito difícil, como eu falei, outra equipe que está brigando para entrar no G4, uma equipe qualificada, e a gente poderia ter saído com a vitória. Se tem mais 10 minutos ali de 1-0, com certeza a gente ia controlar melhor a partida e ia criar mais chances no contra-ataque pelo desespero do adversário. Não aconteceu, mas o processo de crescimento individual e coletivo, é nítido, é claro, o sistema defensivo, o sistema ofensivo. A gente tem jogadas ofensivas. O segundo gol hoje nosso foi um belo gol. Pega o início da jogada até o final da jogada, vocês vão ver que é um time que tem organização ofensiva, os atletas estão ocupando espaço, a bola saiu de um lado, circulou do outro. Enfim, há esse crescimento. É lógico que o resultado, quando não vem, há o questionamento, mas em relação ao desempenho, tem acontecido, tem crescido. As circunstâncias que acontecem quando você não consegue resultado é pegar elas e crescer, que esse é o caminho que a gente tem que fazer. Aproveitar os erros nessa primeira fase para que lá no mata-mata não tenha mais.
Boa noite, Felipe. É João Batista, do canal Santa Cruz, que é Pernambuco. Hoje eu não vou elogiar, não. Hoje é mais ou menos, né? Hoje é mais ou menos. Ainda batendo na tecla que você diz que ainda tem contratações, eu queria saber, a torcida quer saber quais são os pontos carentes do Santa Cruz e se o Santa Cruz fosse hoje para o mata-mata, se ele estava preparado para o mata-mata. É porque a gente pensa, o mata-mata é a partir de agosto, né? Final de julho, início de agosto, começa ali o primeiro mata-mata. Então nós temos aí quase que um mês para estar melhor do que estamos hoje. Isso é o nosso ideal, é a nossa missão, a gente está focado nisso dentro dessa primeira fase, além de classificar, claro, mas focado nesse crescimento para chegar no mata-mata e ser uma equipe que consiga atravessar os 3 mata-matas para o nosso acesso. Isso a gente vai fazer. Hoje a gente briga com todas as equipes. Foi demonstrado que o Nacional é o primeiro lugar do grupo, vai entrar nesse mata-mata junto com a gente. Se tudo correr normalmente, são 2 equipes que estarão no mata-mata e são 2 equipes do nosso grupo. O nosso grupo, os que passarem, vão forte, viu? Porque é um grupo muito difícil, é um grupo muito equilibrado, tirando o Globo, que não deu dificuldade para ninguém, isso é verdade, mas as outras partidas, os outros confrontos, vocês podem assistir de um equilíbrio muito grande entre as equipes. Então, as 4 que passarem nesse grupo vão estar preparadas para enfrentar coisas maiores lá na frente. Então, eu falei, né, assim, a gente não pode exigir do clube grandes contratações o tempo todo e muitos atletas. Não tem como. Pessoal, nós estamos na Série D. Isso não, assim, eu queria muito falar para a torcida, vamos trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, que estão final de carreira. Infelizmente eu não posso, eu estou tentando, eu tenho contatos de alguns atletas, trabalharam comigo, outros que o Iago, por exemplo, quase trabalhou comigo, que ele foi para Chapecoense a pedido meu, mas no exame médico, o médico descartou a contratação dele, então era um atleta que eu já conhecia, e aí você fala de novo com o atleta, como falei na época, o atleta já tem essa relação contigo, a gente tem feito todos os esforços para ajudar o clube, e já ajudamos muito, porque várias peças que vieram também com a confiança que tem no trabalho do treinador, além da grandeza do clube. Então nós vamos continuar, meu amigo, não é fácil, viu? E eu prefiro me agarrar com os que estão aqui, fazer um Guedes evoluir cada vez mais. Hoje fez um gol, ele estava buscando isso, é um menino jovem, você vê que parece que a cada partida ele põe sobe um degrau na evolução dele, isso é bonito de ver, com certeza daqui a uns anos vai estar jogando, se Deus quiser, no Santa Cruz em divisões maiores ou em outra equipe, porque é um grande zagueiro, novo ainda, muito concentrado. Então essas coisas a gente tem feito muito pelo clube. É lógico que o principal é o acesso, e a gente vai buscar ele. Felipe, boa noite. Boa noite, em 4 situações, ou em 4 jogos, o Santa Cruz deixou escapar a vitória, né? Aconteceu em Souza, em Patos, né? 2-2 de lá e cá, e lá com um jogador a mais, em Mossoró, e também em outro jogo que aconteceu também, em Mossoró, em Patos... Pacajus. Empate que você não, falou. é de ceder o resultado, né? De não conseguir segurar o resultado. 3 ou 4 jogos aconteceu na competição. Souza, né? E os 2 que você citou fora, né? Acho que foram esses. Souza e Mossoró. Hoje, e Potiguar. Os 2 do Nacional. Pronto. 4 jogos. Está faltando ao Santa Cruz aprender essa lição. É uma lição que não foi aprendida. É algo que tem que ser corrigido, pensando aí a curto ou a longo prazo, para a competição até o fim. É uma lição que tem que ser corrigida. Eu queria que você comentasse sobre o Natson, né, que é um atleta claramente perseguido pela torcida, até debateu com o torcedor, e isso viralizou em rede social. Não foi um debate acalorado, mas ele foi cobrado por um torcedor, tentou argumentar ali, acho que você deve ter visto, deve ter tido acesso a essas mensagens. E hoje ele perdeu uma bola, a torcida pegou no pé dele e você demorou para tirá-lo do jogo. Queria que você pudesse falar sobre a situação do Natson na tua equipe hoje, porque você demorou para tirá-lo do jogo. Uma coisa é assim, atleta ele tem o direito de errar como todos nós. São seres humanos e vão errar, acertar, como o Michael errou no outro jogo, como outros jogadores erraram, o Melo errou no último jogo, enfim.
Isso aí faz parte da profissão deles e da nossa também, todos nós, viu? Errar faz parte da gente estar aqui para crescer, evoluir, melhorar a cada dia. Ele é um menino, né, que tem que aprender também com o contexto, com a situação, entender tudo o que se passa em torno dele. Ele vai evoluir nisso também, vai amadurecer, que é importante para a carreira dele. É um bom jogador. Eu não tirei, porque, como eu disse, se eu fosse tirar todo mundo que erra uma bola, eu precisaria de 11, né, porque os 11 erram de vez em quando. Então, sim, há cobrança, mas tinha vaia no Marcos, tinha vaia em outros que você não pode perder jogador. Santa Cruz não pode perder jogadores que estão se dedicando, trabalhando. Isso é da paixão, como o seu companheiro perguntou, se atrapalha. Incomoda, lógico, qualquer profissional que é vaiado, que é cobrado, incomoda, mas ele tem que amadurecer, entender que futebol brasileiro é assim. A gente foge muito do respeito do ser humano, infelizmente é assim. Você tem várias cenas aí de violência, de torcida organizada invadindo, enfim, são cenas que fogem de uma cultura ideal que nós deveríamos ter no nosso futebol. Tomara que daqui a 40 anos, 50 anos a gente mude, porque vai ser importante para o nosso futebol. Então, assim, eu lamento a nossa cultura nesse sentido, eu faço parte dela, não me eximo dela. Talvez eu deveria ser uma pessoa melhor também, para conviver dentro dela e poder ajudar mais, porque isso a gente precisa aprender, viu, a respeitar o ser humano, né? É lógico que a paixão é complicado de controlar, mas ali tem um ser humano, né, que tem pai de família, tem a esposa, que vai nascer filho, a mensagem foi para a esposa, grávida de 7 meses, então é difícil. Ele me falou, difícil, professor, segurar, eu errei, mas é difícil. Então você vai tentando ajudar o ser humano e fazendo com que ele entenda que a gente vive num contexto, né, numa cultura muito difícil, não só no futebol, né? Nosso país ainda precisa de processo de evolução, né? Nossa população, nosso país como um todo, nossa política, enfim. A gente ficar falando da vida aqui, a gente está ainda engateando como país e como população, e isso é um sintoma, né? E ele tem que aprender a conviver dentro desse cenário, tem que aprender a ver o trabalho dele e procurar melhorar a cada dia. Errou no lance do gol, como outros erram, Juan errou um pouco antes, enfim. A gente não pode ficar crucificando, nem vai. Eu não tenho esse caráter, não vou apontar dedo para ninguém. Não tirei porque ele estava bem na partida, cometeu um erro sim, mas ele continuou. Depois eu senti que aí sim a pressão fez mal a ele começou a errar bolas seguidas, aí eu tirei, eu penso sempre na equipe, em primeiro lugar. Então, para a equipe, botei o Fabrício, coloquei outros atletas, a gente continuou pressionando a equipe adversária. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol, mas eu torço para daqui a 50 anos possa, já em casa, né, chega, né, aí já estou aposentado, eu possa ver um futebol, um ambiente mais saudável, onde as famílias possam vir assistir, onde crianças consigam comparecer, onde a gente não veja tanta cena que é chata. Não é à toa, tem a parte financeira, mas não é à toa que o treinador do Botafogo aceitou a proposta. Estando em primeiro lugar, acho que a gente deve refletir nisso, deve conversar mais sobre isso. Não hoje, que é dia de jogo, falar do resultado é o ideal. Mas em outras mesas redondas de vocês, acho que a gente tem que bater muito nessa tecla de melhorar o ambiente para todos nós, para trabalhar no futebol, que a gente precisa. Essa coisa acontece muito, tem estudo já sobre isso, que depois que você faz o gol, a tendência de nós, seres humanos, quando acontece uma coisa muito boa, é dar aquele alívio, sabe? Aquele respiro. E é um momento que muitas equipes tomam um gol, como foi o Souza. Isso me preocupou, porque esse é um momento, um gap, que eu procuro trabalhar até em treinamentos, não fizemos porque não tivemos, né, treino do Souza para cá, foram 2 dias de recuperação só e jogar, não fiz nada, não tinha como fazer, viagem 10 horas no ônibus, na quinta-feira, sexta está todo mundo arrebentado e sábado à noite eles demonstraram que estão bem fisicamente, estão bem condicionados, bem treinados, porque fizeram um ritmo de jogo muito bom para essa situação, de viagem de ônibus 10 horas e mais pouca recuperação por outra partida. Mas eu não notei isso hoje,
Achei que depois, porque eu comentei com eles também, e cobrei deles também isso, e hoje eu não notei, logo após o gol, a gente continuou vivo, continuou organizado. Eu fiz ajustes no intervalo, porque estava entrando muita bola por dentro, isso, se vocês pegarem esse segundo tempo, parou, eles jogavam por fora e a gente conseguia roubar a bola, a gente dominou mais o adversário no segundo tempo, muito por causa disso, por causa desse ajuste defensivo. Estava entrando muita bola entre o Nadson e o extremo, né, o Chiquinho, estava entrando lá do outro lado entre o Vagninho e o Lucas, às vezes entrava entre o Everton. Então, e eles tinham uma flutuação muito forte com o Esquerdinha, com o Kel, os dois atacantes vinham para dentro e no corredor era só os alas. Então a gente consertou isso, bloqueou bem a equipe deles e dominou o segundo tempo, infelizmente. Levamos um gol de empate, mas não foi o mesmo contexto, é isso que eu queria te passar, porque é uma coisa que é trabalhada também, viu? Nos treinamentos, na hora que a equipe faz um gol, você põe para estar em estado de alerta, para continuar naquele nível de alerta. Hoje não foi o caso, hoje foi uma bola de fora da área, erramos em 2 momentos, cedemos a bola em 2 momentos, e o adversário foi feliz num belo chute. Boa noite. Só um detalhe que você falou dos outros jogos, eu fiquei pensando, que é bom, você falou nas 4 primeiras rodadas a gente estava bem, né, engateando, começando, e foi 2 desses 4 jogos que você citou aconteceram. A equipe não demonstra aquela fragilidade daqueles 2 jogos, né? A gente tomou o gol no final do jogo, contra o Mossoró, e um gol de fora da área que desviou, mas o segundo foi uma fragilidade. E o Patos a gente estava com a mais, ali foi impressionante. Então assim, aquela situação, aquele contexto não aconteceu mais, só para ser justo com os atletas, porque houve uma cobrança forte minha para eles sabem disso, e tenho que dar os parabéns, porque aquele cenário ali de estar com a mais, e a coisa desandar, né, e você vê o adversário correr mais, né, com a menos, aquilo não aconteceu mais, ou seja, a gente está falando desde a 4ª rodada, não foi aquele jogo? Então, desde a 4ª rodada, a gente não apresenta mais aquele cenário que apresentou no início do campeonato, só para dividir bem, né? Assim, são situações diferentes do Souza e agora, para aqueles 2 jogos iniciais que ali foram bem ruins. Assim. Felipe, boa noite. O Santa vai para um jogo muito decisivo contra o Campinense, precisando da vitória para se distanciar novamente dos rivais, já que pode ser ultrapassado pelo Souza amanhã e, caso haja um tropeço, pode ver o Campinense também se aproximar. Tu não vai ter o Pipico, que é a referência do time, o artilheiro. Eu queria saber o quanto de falta, o quanto de peso essa ausência tem. E, se você me permite uma segunda pergunta, eu vi que o Ítalo, ele saiu e eu acho que ele sentiu alguma coisa, pode ser? Aí eu queria saber se ele te preocupa já para esse jogo. Não, a princípio o que ele relatou foi o desgaste mesmo e que a gente esperava também, né? A questão das substituições hoje eu estava muito com o jogo de quarta-feira na cabeça e atento, porque no mesmo momento que ele reclamou que estava puxando, a sensação de cãibra que ele relatou, o Juan também começou a sentir, então a gente fez as 2 trocas ali, que não foram táticas, foram por desgaste e que era normal por causa da distância de um jogo para o outro. A outra pergunta, desculpa, acabou. Sim, a gente tem tido, né, ausências nesse momento da competição por causa dos cartões, né? Acho que nos últimos 3 partidas nós tivemos ausência por causa disso, suspensão. É mais uma ausência que a gente vai procurar suprir dentro do elenco. Os atletas têm demonstrado uma força muito grande. É um grupo homogêneo nesse sentido, porque trabalha também de maneira igual. Não são atletas que entram e não sabem o que fazer. Todos, hoje poderia o Iago não saber o que fazer, mas na função que ele estava e no domínio que a gente estava, eu optei por botar ele porque ele não ia sentir tanto, né? Não precisava defender tanto, não precisava tanta questão tática, era mais a questão do último terço que eu queria o Iago ajudando ali e ajudou. Então, assim, continuar, não é lamentar, não gosto de lamentar, a gente tem que dar confiança para o atleta que vai entrar, como a Gease hoje entrou e passou segurança, e a gente continua desse jeito e vamos buscar a vitória.